Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. E antes da aula começar, saiba que essa resolução foi retirada de um aulão de física que eu dei, resolvendo todas as questões de física do Enem 2022. Então, caso essa seja sua primeira vez aqui, recomendo que você assista todas as outras resoluções lá no aulão. Particularmente, acho que o aulão tá bem legal, porque eu expliquei bastante teoria, passei alguns macetes para resolver questões de vestibular e também dei dicas de interpretação de exercício. Então dá uma passadinha lá se for do seu interesse. O link vai estar na descrição e no final do vídeo. E se você gostar, se eu te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você goste e bons estudos. Agora bora para a aula. Vamos lá então à 13ª questão aqui da nossa prova do Enem 2022. E devo dizer para vocês que eu estou com pensamentos conflitantes em relação a essa questão. Eu acho que eu não gostei muito dela, porque eu não gosto de questões que são fáceis, mas são confusas, sabe? E essa questão, apesar de dar algumas dicas pra gente, ó, por exemplo, aqui, ó, de forma análoga à lei de Ohm, então ele já te tá dando uma boa dica do que você pode usar, eu não achei ela tão clara assim, tá? Eu acho que ela poderia causar confusão, porque essa tabela é muito estranha, né? A gente tem unidade aqui de carro por metro e joule e um monte de coisa que não estamos acostumados. Mas o que era importante a gente entender aqui? Que eles estão desenvolvendo um aplicativo onde tem um cálculo para encontrar as melhores rotas no trânsito. E aí a analogia aqui que ele mesmo disse é com a primeira lei de Ohm, onde a resistência que lá na lei de Ohm é constante e que a gente já conhece bem, aqui ela vai simplesmente significar uma proporcionalidade em relação a quanto essa rota está congestionada. Aí ele mesmo fala aqui, ó, sendo de maior resistência a mais congestionada, né? Ou seja, se a resistência for grande, significa que a rota está mais congestionada. E é isso que o exercício quer da gente, simplesmente que a gente calcule a resistência de cada rota e diga qual que é maior ou menor. É um exercício simples, tanto da parte de matemática quanto da parte de física, mas a interpretação disso aqui eu não gostei. Eu achei desnecessariamente confusa, para ser uma simples questão de aplicar a primeira lei de Ohm. Vamos lá, a primeira lei de Ohm qual que é? Ou igual a RI, né? Mas que na verdade ela surgiu exatamente no contexto para definir a resistência, que era uma constante lá dos experimentos que a gente não entendia bem. Então ela surgiu nesse formato aqui, ó, que é o que a gente vai usar, de DDP dividido pela corrente. Então a gente usa ela e encontra os valores para cada uma das rotas, ou a resistência de cada uma das rotas. E a outra pegadinha aqui, muito importante, é quando ele nos diz que ó, o aplicativo mostra as rotas em ordem crescente. E aí depois ele pede aqui, ó, ordene as rotas indicadas pelo aplicativo, ou seja, ele quer uma ordem crescente, até do menor para o maior, tem que tomar cuidado. Então vamos encontrar aqui da rota 1, a resistência da rota 1, vou chamar ó, de DDP 1 dividido pela corrente 1. Aí agora basta a gente olhar na tabela ali, né? Então a rota 1 é tudo isso aqui. Os valores para DDP a gente tem 510 dividido por 4, que é a corrente. Aqui as unidades não são relevantes para a gente, tá? Já que ele quer uma simples ordenação, todas as unidades são iguais, então a gente só precisa achar o valor em si. E aqui vai uma dica. Perceba que os valores de DDP são muito diferentes um do outro, né? Possui ali geralmente uma média de pelo menos 70 unidades de diferença. Então isso significa que a gente pode fazer aproximações de uma forma mais segura. Eu não preciso fazer essa conta exatamente do jeito que ela está aqui. Eu, por exemplo, faria 500 dividido por 4, que para mim é mais fácil ver que ó, 400 dividido por 4 é 100, aí sobra 100 lá em cima. Então fica 100 dividido por 4 é 25, então fica 100 mais 25, isso aqui dá 125. Ou de forma análoga, dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes. Então 500 dividido por 2, 225, e 225 dividido por 2 é 125. E a gente pode fazer isso porque esses valores são distantes um do outro, tá? E a corrente aqui são valores próximos um do outro. Então é como se a gente estivesse variando só o numerador. Então podemos sim fazer essa simplificação, né? Mas isso é opcional, vai do seu gosto. Para a gente encontrar aqui a rota 2 agora, ó, DDP2,
e a corrente 2. Mesma coisa, ó, temos 608 dividido por 4. O que eu sei aqui? Olha, como eu disse, está constante a corrente, ambas é 4. Só que 608 é maior que 510. Então você já sabe que esse R2 aqui, ele tem que ser maior que R1. E como está em ordem crescente lá, o correto então é dizer que R1 é menor que R2. Ou seja, a rota 1 ela é menor que a 2. Só isso faria a gente eliminar a alternativa C e a alternativa E. E se seu raciocínio estiver muito bom, a gente já consegue responder a questão inteira aqui, né? Na verdade, a gente nem precisaria fazer nenhuma conta, porque como eu disse, só olhando para a equação, você vê que os valores de I são aproximadamente iguais. Então, a gente pode dar uma olhada só nos valores de cima da DDP. Aqui a gente já viu que R2 é maior que R1. Mas olhando para R3, ó, a gente diminui a corrente em uma unidade. E o 575 é um número bem próximo de 608. Então aqui eu já consideraria a rota 3 como a maior de todas elas, porque é um número relativamente grande, 575, dividido por um número menor do que os outros. Mas claro, vamos fazer a conta aqui bonitinho. Nesse caso aqui, eu ia aproximar para 600. Eu sempre opto por números fechados assim, 100, 200, 300, 400. Novamente, é só dividir por 2 duas vezes. Então, 600 dividido por 2 dá 300. 300 dividido por 2 dá 150. Então, isso aqui dá 150. E olha a diferença, né, da distância. Ó, de 125 para 150, 25 unidades de diferença. E as duas a gente teve aproximação. Por fim, a gente acha o R3, tensão 3 dividido pela corrente 3, e ficaria 575 dividido por 3. Como a gente vai dividir por 3 agora, é interessante a gente transformar esse numerador divisível por 3. Então, a gente sabe isso somando todos os algarismos e ver se ele é divisível por 3. Então, 5 mais 7 dá 12, mais 5 dá 17. Então, 17 não é divisível por 3. O interessante é que ou é a gente tirar uma unidade aqui do 5 e fazer com 574, ou adicionar uma unidade e fazer com 576, né? Porque aí ambos seriam divisíveis por 3. Mas claro, você pode fazer uma simplificação, uma aproximação mais robusta, né? Não sei, por exemplo, colocar 580, né? Ou abaixar para 570, aí vai do seu gosto. Vamos tentar aqui com 570. 7 mais 5 dá 12, né? E 12 divide por 3. Aqui, ó. Encontrei uma forma de pensar esse exercício. A gente sabe que 300 dividido por 3 dá 100. Então, dá 100. Aí sobra 270 aqui no numerador, certo? Aí 27 dividido por 3 é um número conhecido, 9, né? Então, como é um múltiplo de 10 ali, né? É 270 e não 27. Então, teríamos aqui 90. Portanto, esse número daria 190. E olha, veja a simplificação e todas deram números bem distantes um do outro, só que facilitou a nossa vida na hora de calcular. Então, em ordem crescente, a gente tem que o R1 é o menor, depois é o R2 e, por fim, é o R3. Esses aqui são os valores da resistência, então as rotas seriam a rota 1, rota 2 e rota 3, que é justamente a alternativa A. Espero que tenham gostado das dicas, né? Eu talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu quis mostrar para vocês formas de raciocinar o exercício, né? Esse é o tipo de exercício que você não precisaria fazer nenhuma conta se você desenvolver essa intuição matemática. Você, no máximo, precisaria ver a equação da resistência aqui e ver que ela é inversamente proporcional à corrente e que os números são bem próximos um do outro, tanto da corrente e que a DDP é muito distante um do outro, então daria para fazer meio que mentalmente essa análise, tá? Bora que tá acabando, faltam só 2 exercícios.